Estamos de volta com o senador Jaime Campos aqui no Conexão Poder deste domingo. Senador, no bloco anterior eu te deixei a pergunta sobre até que ponto a Operação Ararat beneficia ou atrapalha o senador Pedro Táxi e, se atrapalhar, se explodir na cabeça do Pedro Táxi, tudo isso que está acontecendo, o senhor afasta do grupo dele, permanece no grupo dele, tenta uma candidatura ao governo, porque já estão falando aí em terceira via. E essa terceira via seria o senhor? Não, eu já fui convidado, de fato, por vários partidos políticos para mim que aceitasse a candidatura a governador. Eu sou um político de bons princípios, é bom que você saiba. Leal, bom caráter, sincero, honesto. Às vezes eu pego porque eu sou muito sincero. Em política, muitas vezes, você tem que ser um pouco escorpião. Eu prefiro deixar a política ser escorpião. Fui procurado, mas eu tenho um compromisso firmado com o senador Pedro Táxi, estamos fazendo uma tratativa já há mais de 8 meses, 9 meses, e essa conversa para mim está em pé, porque eu faço política como homem sério, certo? E essa conversação está indo, até porque eu nunca levei em consideração nada que sai na imprensa aí, dizendo que PSB não quer Jaime Campos, que não sei o quê, e etc. Isso é tanto fuxiquinho que sai, e eu sou um homem que estou acima disso aí, até porque eu sei o meu tamanho e tenho desconfiança. Fica com o olho ligado, só fica de olho, não antena ligada. Não estou preocupado. Eu pandei em Mato Grosso, Paulo, você cortou no raciocínio. Pandei em Mato Grosso, eu não preciso de ninguém, ele rapaz. sempre faz isso. Eu faço uma aposta com você fala aqui. Que não tá nem aí, não estou nem aí, tá porque eu conheço o meu tamanho. O Júlio Campos, por exemplo, desculpa até, o meu perfil do Júlio é diferente, não é? Eu tenho estrutura para andar Mato Grosso. Eu fui governador do estado e um governador hoje que lembra história. Saudade? Marca, muito. Um governador que anda hoje no Mato Grosso tem a satisfação de ver a Unemat com 18 mil alunos, uma universidade estadual que eu tive a coragem de criar. O governador que teve a oportunidade de levar a linha de transmissão para o norte do estado, para o Araguaia, que o único moceto que tem em Mato Grosso aqui na Grande Cuiabá, que foi Jaime Campos que construiu, que é aqui na rua 13 de julho. Então eu tenho estrutura para andar em Mato Grosso, eu tenho credibilidade. Onde eu chego tem 100, 200, 300 pessoas para me receber. Só contar um fatinho para concluir meu raciocínio aqui. Eu fui ali para esses dias, estava o prefeito atual me esperando e 3 ex-prefeitos me aguardando no aeroporto. Doutor Agostinho, o Beto e o Sival lá. Prestígio. Imagina que sim. É serviço prestado, né? Um governador sério que trabalhou procurando fazer o melhor para o Mato Grosso. Agora, eu tenho conversado muito com o senador Pedro Táxi, até que me prove o contrário, estamos juntos. Salve melhor juízo. Se ele não quiser que eu participe da coligação junto com ele, aí eu vou ter que caçar outro caminho. Os votos dele ser prejudicado nessa situação toda da Ararat. Mas eu não acredito, porque eu não vi o nome dele até agora envolvido. Eu prefiro até, André, perguntar ao senador. Mas eu queria saber qual seria a sua postura, se acontecer alguma coisa. Mas você não pode, em hipótese alguma, trabalhar com pressuposto, supondo. Mas política é tudo suposição, é arte. Eu até acredito, viu, senador Jaime Campos, que não vai acabar sobrando absolutamente nada para o colega senador Pedro Táxi. Você não o quê? Que não vai acabar sobrando absolutamente nada para ele. Isso não vai interferir na candidatura dele. Os números dele, com certeza, não vão despencar por conta disso. Mas por outro lado, não tem sido acusado de nada. Mas por outro lado, nós temos visto nos bastidores, obviamente, uma certa insatisfação do democrata, da maneira como vem sendo tratado, como vem sendo recebido nessa coligação, principalmente pelo líder do PSB, o prefeito Mauro Mendes, que dias atrás atacou duramente o vosso irmão. Mas, Agnello, o deputado eu federal sempre deixei muito bem claro a reunião que nós tivemos, de que nós queríamos participar de um projeto para somar, não para subtrair. Na medida em que eventualmente o doutor, eu tenho conversação com o doutor Pedro Táxi, por sinal, ele que é o candidato a governador, de sentirmos que nós não tínhamos clima de participar, ou seja, de participar da coligação, que fosse sincero, dispensasse o DEM. Está havendo sinceridade hoje? Até me prova o contrário, no último encontro que eu tive com ele foi no evento da inauguração da sede do PDT, o tratamento para mim foi VIP por parte dele. Agora, é claro e natural que o prefeito Mauro Mendes me parece que teria, interesse de ter a candidatura, o nome do outro candidato. O Wellington Fagundes do É um direito dele, e desde o primeiro dia, no mês de novembro do ano passado... Mas isso não machuca o senador Jaime Campos, que tem se mostrado amigo, solícito, companheiro eu nunca fui contra, de Pedro Táxi? Até porque, volto a repetir, eu sempre deixei eles à vontade. Eu conheço minha estrutura, conheço meu tamanho, sei dos meus amigos, dos partidos que eventualmente, se nós não dessemos certo, viriam comigo. E eu não tenho dúvida alguma que o senador Pedro Táxi
Ele sabe perfeitamente que o senador Jaime Campos é uma pessoa que está participando dessa coligação para somar, para discutir projetos interessantes para o Mato Grosso, de fazer um projeto de transformação. Eu não estou fazendo uma coligação com o Pedro Táxi, porque eventualmente ele está na frente das pesquisas de opinião pública, até porque isso aí pode mudar da noite para o dia. A pesquisa é muito relativa. Eu já vi gente, por exemplo, aqui, o próprio Antério, quando disputou a eleição para o governador conselheiro Braulio Maggi, lá em 2002, ele tinha 55%, Braulio Maggi tinha 4%, eu abracei com a candidatura de Braulio Maggi com 4%, e depois ele ganhou no primeiro turno. Então eu não aposto nessas coisas, não. Eu faço política com responsabilidade, com seriedade e, sobretudo, acima dos meus interesses pessoais, está o interesse do Mato Grosso. Se eventualmente não tiver um projeto a nível de Estado para buscar o desenvolvimento socioeconômico, social, ambiental, de forma transparente com a sociedade mato-grossense, às vezes eu nem participo político. Eu não quero participar da eleição para ganhar a eleição para Mas senador. o tempo hoje, senador senador. Jaime Campos, o tempo hoje, a sua história mostra que o senhor não é de levar a bola nas costas, pelo menos não fica calado quando se leva, quando se tenta impor bola nas suas costas. Eu não me senti bola nas costas. Não, mas agora. o contexto que eu quero colocar para o senhor é o seguinte: se houver, a hipótese é esta, se o PR for a bola da vez lá dentro desse grupo no qual não o senhor está tem crime, tentando, já está declarado. o que o senhor vai fazer da vida? Porque... Eu saio senador da República, saio governador do Estado. Essa aqui é a pergunta. Ou vou embora para casa. Isso aí pode ter certeza, saio senador ou governador. O senhor, a gente sabe... Mas se você não... Moço, qual a dificuldade que eu tenho? Qual a dificuldade que o senhor tem? Você não tem nenhuma. Nenhuma. Se eu fosse, vamos imaginar aqui, eu vi as pessoas que já me procuraram, que eu fico muito grato, eu fico lisonjeado, enfim, contente, feliz, eu já era candidato a governador faz pergunta, mas eu tenho um acordo firmado e acredito no senador Pedro Táxi. A pergunta, senador Jaime Veríssimo de tem Campos, sido leal comigo. A pergunta é, o senhor sai candidato, mas por onde? Tem dois grupos aí. O do Pedro Táxi, no caso, hipoteticamente, estaria é outro momento, aí eu vou saber pode não cumprir. O senhor vai por onde? Pro lado do eu sei bloco da situação. Isso aí não vou afiançar, precisando aqui afirmar. Esse eu sei construir um momento. Um momento que eu dizer. Mas hoje, não tem tempo para isso, Como que não? Acima das siglas partidárias hoje, professor. Daqui a pouco está o cidadão nesse estado aqui. Hoje seu partido quase nada conduz. Quem conduz, sabe o que é? É o cidadão. Se fosse depender de partido político, o Pedro Táxi tem um partido bastante resumido que chama-se PDT. Vamos ser sinceros aqui. Eu imagino que essa performance dele, que está bem hoje posicionado nas pesquisas, é pela pessoa do cidadão Pedro Táxi. Pela sua trajetória, pela sua história, por tudo aquilo que está propondo a fazer em termos de realização para o Estado. Se dependesse do PDT, eu não chegava mas ele há 3 anos é candidato ao governo. A gente sabe que nas pesquisas ele tem 36% de intenção de voto. A média, né? Em média, 3 anos de candidatura. Tem mais, tem? O senhor não colocou candidatura ainda, eu já sei que o senhor tem 26% pelo menos. Não sei se teve, não fiz pesquisa nesses termos, não. Eu não realizei pesquisa. O senhor encararia de novo essa disputa ao governo? Não é meu desejo, André. Eu sou candidato à reeleição. Não perguntei se é seu desejo, eu perguntei se o senhor encararia. Eu tenho um compromisso firmado com o senador Pedro Táxi. E ele tem comigo. Inclusive conversamos hoje, ligou, quer conversar comigo, já está, e você definir alguns pontos, etc. Agora a imprensa cria toda essa celeuma, mas eu não levo em consideração. Existe a ideia do Nilson Leitão assumir excelente nome. Excelente nome. Ao Senado mas pelo grupo. Não é a pretensão do deputado Nilson Leitão, que tem uma maior admiração e maior respeito. É meu amigo pessoal, acredito piamente nele, que as palavras dele que sempre me afirmou, que ele já foi inclusive convidado lá por algumas pessoas do partido, da coligação, se ele não toparia ser candidato. Para colocar... Não foi esse, né? Foi aqui, dentro do... Senador Jaime Campos, eu disse para ele, dentro do grupo, porque eu não faço contraditório para mim mesmo. Porque eu disse, nas reuniões que nós tivemos lá, nos partidos da oposição, de que eu aceitava disputar qualquer pesquisa com uma pessoa que tivesse num grupo político lá. Não você vir de fora e querer assumir a candidatura. O Cadinilson, falei, Nilson, se for seu desejo, para você eu abro até mão. Porque você está no grupo desde o primeiro dia. Eu acho que o mínimo de princípio da lealdade, da reciprocidade, você tem que dar para o companheiro. Você vê que eu estou despojado. Estou totalmente despojado. Senador, há uma grande preocupação da população de Mato Grosso com o próximo, quem vai ser, a respeito de quem vai ser o próximo governador do estado de Mato Grosso, diante de toda essa crise que nós estamos vendo acontecer, esses escândalos, Copa, obras inacabadas e tal. E há quem diga que nós precisaríamos aí de um político experiente para poder colocar o vagão no trilho novamente.
E, às vezes, nós escutamos alguns questionamentos com relação ao próprio nome do senador Pedro Táxi do PDT, pela pouca experiência ou quase nada no executivo, que é totalmente diferente do legislativo. O senhor, nesse contexto, e com a musculatura que tem, pela passagem pelo executivo municipal, estadual e agora no legislativo, diante desses nomes, Pedro Táxi, PDT, Lúdio Cabral, PT, Julier Sebastião, PMDB e a possibilidade de Chico Daltro, do PSD. Isso... E mais o Muvuca que você colocou aí. E o Muvuca, vou colocar aqui o amigo Muvuca. O Muvuca, inclusive, representa a classe jornalística, né? Isso. Nesse contexto... Poderá eventualmente ter mais alguns candidatos. E nesse contexto aqui, com esse anseio do PSDB, com o próprio PTB, aí do trator... como é tido o ex-diretor do DENIT, Luiz Antônio Pagô. Enfim, isso não acaba que por dentro não anima e motiva, de repente, Jaime Campos ficar bem tranquilo do jeito que está ou que aparenta estar e esperar o momento certo para dar o pulo do gato? Não. Eu entendi isso. Essas colocações suas muito. Eu estou muito confortável na situação que eu estou, que é possível candidatura à minha reeleição. Eventualmente, quando você se refere a essas pessoas que talvez não tenham uma certa experiência, para não ter sido ainda exercido algum cargo de executivo, seja prefeito, governador ou presidente da República, não é por isso que eu imagino que a pessoa não tenha preparo. Um governo, você não se faz só a figura do governador, você faz com equipe, você constrói uma equipe, constrói bons projetos, define as metas, tem a diretriz e tem a foco. O que está acontecendo hoje? Por exemplo, o nosso governador atual, ele partou um pouco de planejamento e de uma boa equipe se assessorar melhor. Eu imagino quando você refere a essas pessoas que nunca exerceram, mas poderão cercar de boas pessoas e fazer uma bela administração. Vou só dar um exemplo aqui. O Serra não é médico, ele foi ser ministro da Saúde, você lembra muito bem no governo FHSU, e foi um belo ministro da Saúde. Ele era um belo administrador. E o que nós estamos precisando aqui em Mato Grosso, evidentemente, também ter um belo administrador, um bom gestor público, sobretudo bem assessorado e bem definido as suas metas que vai estabelecer. Eu não sei se ele está bem ou se ele está mal assessorado. Faltou alguma coisa. Vamos desconhecer aqui. Alguma ou muita coisa? Eu não vou falar que é muito, mas algumas coisas faltaram, lamentavelmente. Porque as deixou numa situação, faltou o quê? Faltou um mini planejamento, dentre elas as obras da Copa do Mundo, está realizando a Vaza Grande aqui, faltou um mínimo de planejamento. Eu comentava ainda se ele conseguisse inicialmente planejar bem, fazer umas obras de boa qualidade, etc., ninguém poderia conhecer que seria um grande governador para as realizações aqui na Grande Floresta. Seria seu adversário para a disputa pelo Senado, inclusive. Eu imagino que sim. Entretanto, que ocorreu. Hoje ficou uma situação muito ruim. Né? O que ocorreu, as obras não foram concluídas, aquelas que foram de péssima qualidade, a sociedade cobrando providências e pouca resposta foi. A resposta foram poucas, não foram dadas no momento exato. Enfim, e um governo você faz com equipe. Você tem que ser um maestro. Você é o maestro, o governador. A responsabilidade é dele, até porque o cidadão não vota em secretário, ele vota no governador. Para tanto, o governador tem que ter autoridade, tem que ter a capacidade pulso firme de absorver naturalmente as críticas da sociedade, de receber naturalmente as boas ideias que chegam para você e depois você faz uma reflexão, uma avaliação e coloca em prática aquilo que você acha que vale a pena. Eu, particularmente, quando fui governador, eu me assessorei muito bem. Eu peguei uma situação difícil do Estado e deixei o Estado em franco desenvolvimento. Fiz um governo moderno, avançado, inclusive saí na vanguarda das privatizações dos órgãos públicos. Saí o quê? Fui pioneiro na construção das usinas privadas aqui em Mato Grosso. Fiz um trabalho extraordinário da saúde, construindo 1000 leitos hospitalares, 1104 salas de aula, porque eu estava muito bem assessorado. Pessoas com visão, pessoas que têm sensibilidade. O governador tem que ter sensibilidade. Então, dessa forma, eu imagino que qualquer um cidadão bem intencionado acima de tudo, ele pode ser um bom gestor. Mas aí vem com todo esse contexto que o senhor está colocando, que soa negativo, porque afinal de contas, se não tem um planejamento, não é nada bom.
Com todo esse contexto, o senador, eu tenho a informação, como jornalista, que o digníssimo e glorioso Silval Barbosa procurou, representando o PMDB, pela figura do Jaime Campos nos últimos dias aí, para tentar fazer uma composição aí, trazendo o Jaime para encabeçar uma possível chapa governista. Como é que ficaria isso? Eu já tive vários Como é que ficou convites. isso? Se isso ocorreu de fato, eu te perguntando se ocorreu, como ocorreu, e vamos vislumbrar essa possibilidade do Jaime no bloco governista. Não tem essa, nada me procurou de fato. Já conversei com ele, eu tenho o maior respeito por Silval. Uma bela pessoa como um cidadão, 10 para ele aí, me relaciono muito bem com ele desde 1980 e poucos, quando ele foi prefeito de Matupá, eu fui governador, conheço ele, né, a sua origem, uma pessoa que eu tenho maior admiração e respeito tanto por ele como a sua esposa. Agora, politicamente, conversar, fazer tratativa política... Não dá liga? Não, fazer tratativa política, isso é normal no processo democrático. Aí daquele político que não busca o entendimento, as conversações políticas. Isso faz parte da regra do jogo. Olha lá que não fui procurar, eu fui procurar por vários partidos, vários. Não é só pelo PSD, não é só pelo PDT, são vários partidos. Eu recebo em média, o deputado Paulo, Rivo também procurou o senhor. 80 telefonemas de pessoas me dizendo, o senhor tem que ser candidato a governador, nós não queremos ser o senador, queremos ser o governador. Não. Tem Se você é meu amigo, se você é meu amigo, vamos juntos para senador, meu candidato, nós estamos fazendo tratativa com o senador Pedro Táxi, papapá. Não, eu sou um cidadão que não trabalha na emoção, eu trabalho na razão. Você não é passional com a política, eu não vivo de política, é passional em política, é aqueles que primeiro, muitos vivem de política. Esse é passional. O senador já deixou claro aqui que ele é candidato ao Senado, ele não quer saber do governo. Pois é, mas eu tenho que perguntar sobre governo. Pergunta mais técnica agora, saindo um pouco da questão partidária. Perfeito. Qual é a tua avaliação, senador, do atual governo Silval Barbosa? São 8 anos de governo Blairo Maggi, seguidos de 4 anos de governo de Silval, ou seja, 12 anos aí, com o mesmo grupo no poder, no primeiro mandato do senador Blairo, do ex-governador Blairo, houve até um avanço, né? Muito se falou nisso, na gestão técnica que ele fez, mas no segundo mandato teve algum problema, aí veio o Silval. Hoje toda essa decepção com obras da Copa, você não vê ninguém mais falar em Copa, nem em obra da Copa, porque era obra da Copa, virou obra para o pós-Copa, já estão falando em ano que vem para entregar a obra, quer dizer, e o governo acaba dia 31 de dezembro deste ano. Né? Qual é a avaliação que o senhor está fazendo dessa gestão do Silval Barbosa? Fora a falta de planejamento que o senhor citou. Olha, eu acho o seguinte, determinantemente, o que ocorreu? Com o advento da Copa do Mundo, que nós tivemos essa informação por volta de setembro de 2009, o Estado tinha que começar já a iniciar planejamento, ou seja, desde a confecção dos projetos e depois para entrar na fase de execução. Feito isso, o que ocorreu? O atraso dos projetos, os atrasos, naturalmente, das próprias liberações dos recursos, isso foi um complicador. Mato Grosso chegou a um determinado momento que ficou dividido em dois. Um estado de Mato Grosso, outro estado da Copa. O governo perdeu um pouco o foco em relação às políticas públicas a nível de estado, ou seja, de forma globalizada. Muitas vezes, sublimou alguns serviços essenciais, que é prioridade em qualquer estado, qualquer país. Por exemplo, o caso da saúde. Vivemos aqui, antes esses últimos um ano aqui anteriormente, uma crise sem procedência na questão do quê? Da saúde. Falta de hospital, falta de UTI, etc, etc. Perdeu-se muitas vezes o foco na questão da segurança pública. Não foi priorizada, porque hoje nós temos um estado lamentavelmente muito violento. Somos o terceiro, o quarto estado mais violento da federação. E assim, consequentemente, sistematicamente, o governo foi de tal maneira tentando ser o bombeiro, apaga fogo aqui, apaga fogo acolá. Por isso não conseguiu concluir de fato um plano de governo, um projeto de governo que efetivamente você pudesse dar realmente, olha, a marca do governo fulano e tal foi isso aqui. O Brasil trabalhou numa direção que foi a questão da pavimentação asfáltica, fazer estrada no estado. Habitação. E habitação, fez muitas habitações, ninguém pode desconhecer. O Silval, se você fazer uma ponderada... Qual foi o grande mote do Copa do Mundo. Mas a Copa do Mundo, eu acho que a Copa do Mundo, eu sou favorável à Copa do Mundo, adoro futebol, mas o Estado não se preparou. Não se preparou, vamos desconhecer aqui, não. O Estado se endividou até o pescoço hoje. Estão falando que vai chegar a 7 bilhões, 9 bilhões? Eu não sei quanto, mas uns 4, 5 bilhões vai chegar. Vai chegar a 4, 5 bilhões. E a sensação da opinião pública, da população, era o quê? Do legado que ia deixar para Cuiabá, para Vazia Grande, para o nosso Estado.
E nesse caso, particularmente, o que houve foi um sério de transtorno, né? Foi prejudicado o trabalhador cuiabano, vazagranense, pela falta de um bom transporte coletivo, que já não é de primeira, com as implantações das trincheiras e etc. Houve uma penalização ao trabalhador, ao comércio, de uma maneira geral. Nós não podemos esquecer que fechou em Cuiabá, Várzea Grande, aqui, nessas vias públicas aí, mais de 500 ou 600 estabelecimentos comerciais. Muita gente que tem comércio ao redor das obras, principalmente. Ao redor não, no entorno, fechou as portas, ninguém pode conhecer, trouxe prejuízo. Então, respondendo de forma mais contundente, quando você fala das obras, não é isso? Do governo Sival Barbosa, eu imagino que isso só o futuro dirá. Vamos ver, de fato, quando concluir o seu mandato, eu aposto que ele possa concluir grande parte dessas obras, deixar totalmente concluídas, que o MT Integrado, que é um grande programa rodoviário, que vai permitir a interligação praticamente das 40 e tantas cidades, todas elas de estrada tronco. O senhor que tem viajado, o senhor tem percebido que ia sair do papel já, o MT Integrado? Já está na prática acontecendo? Está andando, devagar, mas está andando. Até pelos entraves burocráticos. Hoje a questão ambiental é muito difícil, a questão da rigidez do próprio Tribunal de Contas da União. Eles têm um dinheiro de financiamento do BNDES, há uma exigência enorme e tem que ser cumprida. Questão Caso de projetos. contrário, de tudo, desde projeto ambiental, dos impactos que eventualmente vai dar, enfim, eu espero e torço para que ele possa concluir várias obras e faça uma realização que certamente ela seja profícua ao povo de Mato Grosso. Saindo do governador Silval, indo para a sua cidade, Várzea Grande, o prefeito Wallace já há pouco mais de um ano de prefeitura, e a gente vê na cidade, além do caos provocado pelas obras, que não é culpa do prefeito, mas há um caos na saúde absurdo, né? O velho problema da água também. Velho problema de água, enfim, ou da falta da água, né? Falta de infraestrutura de Várzea maneira Grande. Pronto socorro de Várzea Grande está sendo chamado já de campo de extermínio, né? Porque as pessoas estão morrendo. Mas isso já existia na gestão já existia. Enfim, Já existia como é que o senhor avalia a nas eleições gestão do Wallace? E o que é que dá para fazer com Várzea Grande? E como é que o senhor tem ajudado nisso, senador? Não, eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um processo político em Várzea Grande, administrativamente falando, de dificuldade. Eu apostava no Dr. Wallace, por ser médico, que ele ia pretender fazer essa gestão, pretendia fazer essa gestão focada na saúde pública. Ou seja, melhorar a questão da saúde, não só em termos de posto de saúde, policlínica, e o próprio pronto-socorro hospital, que eu tive a primazia de inaugurar, de construir, lá na década de 1980 em Tatareco. Feito isso, ele me parece que perdeu o foco, até porque a receita do município de Várzea Grande está sendo bastante razoável. Eu acompanhei agora os pagamentos de IPTU que eu pago, IPTU como cidadão, que tem alguns imóveis lá, tem alguns lugares que subiu 200%. 200%. A sociedade... Outro subiu 1000%. Lá se aceitou de forma passiva. Ninguém foi à justiça, ninguém recorreu aos seus direitos que eu acho que não poderia, hipótese alguma, cobrar. Entretanto, que se percebe que quase ou nada está sendo realizado. Tanto é verdade que vi essa semana uma manifestação de professores em greve, porque o prefeito não cumpriu. Os enfermeiros que receberam seus salários praticamente 50% do que era o direito deles. Ele tinha que receber. O senhor também, quando foi prefeito, recebeu também essas manifestações. Quer dizer, o problema mas a questão da saúde já era... Mas a saúde de Várzea Grande naquele tempo lá, Paulo... Eu estou dizendo assim, que existem problemas 100 vezes melhor, Paulo. 100 vezes melhor, porque eu era o fiscal. Eu ia todos os dias. Eu acompanhava, eu era o gestor. O secretário de saúde era eu. Eu ia sábado, e não é médico, você não é médico. Não sou médico, mas eu tinha um compromisso de oferecer uma saúde pública de boa qualidade, até porque foi eu que construí o hospital e pronto-socorro. Era um sonho meu como cidadão vazagrandense. Eu disse, e repito aqui, se Deus me dasse lá, na minha juventude, a oportunidade de ser prefeito, eu ia construir. Eu vi o sofrimento do povo da minha terra, eu nasci e criei ali, Paulo. Moro na Várzea Grande. E fui eleito prefeito de Várzea Grande, não era político, eu era empresário, trabalhava com meu pai na empresa dele. Me chamaram uma certa feita, eu fui lá, disputei e ganhei. Foi a primeira obra minha, foi construir o hospital e o pronto-socorro de Várzea Grande. E funcionava 100% a contento. Mas o senhor, como senador... senador... Porque eu priorizava a vida. Que na escala de valor, Paulo, duas coisas importantes. Primeiro é Deus, segundo é vida. Agora, da forma, como disse aqui o André, que o hospital de Várzea Grande hoje está lá, está pior do que um campo de batalha. Porque o prefeito não está priorizando. Então a situação lá não são das melhores. Torço e aposto. O que dependia de mim para contribuir com o Dr. Wallace, eu estou à disposição. Essa aqui é a pergunta Só que ele nunca me procurou, professor. Mas ele reclama que não tem apoio. Ele nunca me procurou, ele não me procurou, ele mesmo não me procurando. Senador, você não precisa, É evidente, eu não vou oferecer para você, né, Paulo?
Mas você sabe os Olha, problemas da até para cidade. destinar recursos para você de emenda, você Tem tem que obrigação de fazer pelo menos um ofício para mim. Eu mandei Pra 2 pedir- milhões de pedir o reais socorro. para Tem ele. ofício, tem que ter 2 projeto, milhões. tem que ter Claro, eu ofício, mandei não 2 sai. milhões para pavimentação. Empenhei, fui à prefeitura, levei em mãos dele. Sem expediente. procurou pelo dele, senhor? Sem expediente dele. Fiz no peito da raça, ou seja, força de expressão. Levei para ele 2 milhões empenhado e depositado na Caixa Econômica Federal. Você imagina? Eu não recebi até hoje. Estamos iniciando já o orçamento de 2014 para ser desembolsado em 2015. Ele não teve a humildade de dizer, senador Jaime Campos, eu venho aqui, nós temos algumas prioridades, quero ver o que o senhor pode me atender, o que o senhor pode me ajudar na bancada federal, articulando com os demais parlamentares. O Não seria mínimo que hora, você tem que fazer é senador? você ter humildade de me Mas ele o fato, nunca me o fato procurou, dele não. ter derrotado a sua mulher, Sim. Lucimar Campos, nas Mas eu sempre tive eleições, respeito por ele. Não não seria gerou agora, essa, nada, essa não. barreira entre ele e Não, o senhor? muito e pelo vice-versa, contrário. Faz política com senador? fígado, né? Ele faz com o fígado nesse caso é aí. isso que Eu eu tô não. perguntando. Ele, Não, foi não, pra- se ele ele não entrou se na sentiu- política pelas minhas mãos, ele não era nada. Eu levei ele para ser diretor do Pronto Socorro Municipal Várzea Grande quando fui prefeito e depois eu lancei a candidatura de vereador. Então o Wallace, ele chegou a ser prefeito, foi porque ele nunca gostou de ser político. Eu que o convidei. Então eu tenho o maior respeito, a maior admiração. Eu não confundo. Uma eleição passou para mim, isso é um fato superado. Matéria vencida. Mas, eu estou para senador, contribuir com a minha cidade, com o meu estado, com o meu país. Aliás, Senador- o prefeito Wallace está convidado para Sim, vir pra aqui. vir Foi participar. convidado, Faz tempo, aliás, inclusive, várias e várias vezes e nunca pode, viu, senador? Não sei porquê. Mas, O senador, prefeito eu nunca quero, pode. Deixa eu só, permita-me lhe Pois não. perguntar, o senhor acabou de dizer minutos atrás, é filho Nasci e criei lá. grande, o senhor tem Com muita um honra. amor muito grande por aquela cidade, por aquela população. Não seria então agora a hora do senhor manifestar exatamente Eu ia isso? manifestar. Não, mas É eu aquela digo, velha história, meu filho. Encabeçando O que- uma força-tarefa para poder ajudar o município de Várzea Grande, Ele pode esquecendo propor, a questão. Mas daqui a esquecendo pouco, questão do talvez. prefeito Não Wallace, tenho nada contra o questão Wallace. Lidou bem partidária e com ele. outros- Eu imagino que isso não seria Teria que seria partir dele ideal. essa É evidente, situação. procurar, até pela experiência. Para Fui não passar por cima 3 também vezes do- prefeito, governador. Eu tenho uma modéstia à parte, tenho um cabedal em relação aos conhecimentos dos problemas de Várzea Grande. O que eu podia dar em termos de ideias, de ajudá-lo em termos de busca de recursos em Brasília. Estou à disposição. Senador, mas Agora eu com não todo vou me respeito ao oferecer, senhor- daqui a pouco ele nem me recebe da Mas, senador, com prefeitura. todo respeito ao senhor, não é falta um pouco de humildade nesse sentido? A recíproca tem que ser verdadeira, então você tem que fazer o contrário. O senhor não acha que está faltando um pouco de humildade do outro lado de procurar o senador Jaime Campos? Mas o Faz senhor não favor, tem- né? O senhor também não Até estaria por usando sinal. fígado nessa- Eu nessa não. situação, Parar com senador? isso Imagina- e trabalhar os dois assim. Imagina, chegar eu e- nunca. O mínimo que eu tinha que fazer, ele mandou um Vamos interlocutor deixar as procurar o coisas- que o senhor pode somar. Agora eu me oferecer. Porque Mas, ficou sabe, eu tô evidente, velho pra senador, isso, né? ficou Senador, evidente Eu sou um que o homem senhor, muito assim, obviamente, nesse ponto eu sou orgulhoso. ficou evidente que o senhor aí, obviamente, tem um assunto pendente aí com Tem o prefeito. pendente nada, moço, pra mim é Wallace matéria Guimarães. vencida. Várzea Agora Grande. ele que tem que me procurar. Agora eu vou lhe oferecer para você. Felicidade não tem preço, filho. Tem um adágio popular. Você é cuiabano? Eu sou corumbaense, Corumbá, criado em mas Mato Grosso. Grosso. Você conhece a adágio É. popular? Oferecido não tem preço. O senhor toparia uma pesquisa interna para decidir nomes entre PR e DEM, Hoje Jaime não. e Wellington? Hoje não. Não aceitaria por quê? Porque eu acho que hoje é tarde. É que dá um motivo. Como é que eu vou fazer a Mas pesquisa? para definir o nome, ué, porque afinal de O contas... senhor não está nem na coligação, você está vendo, você não está lendo, você é homem da imprensa. Não, mas sim, mas aí Moça, veja bem, tá na imprensa existe de o hoje. prefeito Mauro Mendes que pede, que defende. Mas então põe eu para correr de lá logo já, você me Mas dispensa não lá. está na coligação. Me dispensa Senador lá que eu Jaime estou Campos, pronto para nosso sair tempo tá fora. estourando, É isso que eu queria senador. saber do senhor. É, O me senhor tem dispensa alguns lá que eu estou segundos? fora. Você não Senador. entendeu até agora, não. Senador, alguns segundos Eu não pro senhor sou, fazer eu não essas- estou caçando, eu estou participando de um projeto político. Eu não estou me arrastando, me curvando, Sim. me ajoelhando. Então você não topa, Pepe? A resposta é essa. Não é que não topo, eu acho que o momento é inócuo. Na medida em que já passou todos os prazos possíveis e impossíveis para que o PR estivesse junto conosco. Agora vem uma PR lá para fazer gosto de Mauro Mendes. Aí não vai, né? meu? Senador, Eu acho que o Jaime Mauro Campos já Mendes, disse por várias eu acho que vezes o Mauro Mendes tem um mínimo aceita o PR de tato coligado. político. Ele Senador, disputou eu já preciso 4 encerrar o eleições, se programa, não me falha a senador. memória, não é isso? Acho que sim. O senhor 3 tem- ou 4 que ele já disputou? Umas prefere. 4, né? 4 eleições? Não sei se 4. Desde 98, né? É bem-vindo, faz hora, tem um pouquinho de experiência, né? Senador, eu preciso que o senhor faça as suas considerações finais. Paulo Coelho, nenhuma pergunta a mais. Sim, senhor. Por favor. André, obrigado por você, Imagina. obrigado Paulo, obrigado Agnello aí. É um prazer muito grande de estar com vocês aqui. Eu espero que possamos reencontrarmos e dizer ao povo de Mato Grosso que estamos procurando se esforçar no máximo possível para fazer um bom trabalho na defesa dos interesses do povo brasileiro, mas de forma toda especial em defesa dos interesses do povo mato-grossense. Particularmente, Mato Grosso hoje
que precisa de mais investimento. Tenho procurado destinar as emendas minhas de forma bastante transparente para que possa ser aplicado em favor da melhoria da qualidade de vida do povo desse estado. De forma, fica aqui meu abraço, meu carinho e meu respeito a todos vocês, seu telespectador desse conceituada emissora de televisão. Senador, obrigado. Boa sorte, sucesso para o senhor. Obrigado. E uma boa noite. Obrigado para vocês. Sem casa, obrigado pela sua audiência. Tenham todos uma ótima noite, uma excelente semana. Voltamos no próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos. Até domingo que vem. Tchau. Conexão Poder. Oferecimento Unimed Cuiabá. O futuro depende do nosso próximo passo.